Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Aqui quem me fala sou o Felipe. E hoje, galera, a gente vai fazer um exercício, tá? Vamos fazer um pequeno exercício, justamente utilizando os números, utilizando os cálculos que a gente vinha fazendo nos últimos vídeos. E assim, a gente poder meio que não fazer uma previsão, mas talvez ter uma certa noção de qual pode ser a rodada em que o Fortaleza possa conseguir sair dessa briga contra o rebaixamento, tá? E assim, é um vídeo, acho que bem importante pra gente acabar discutindo. E a gente ia falar sobre isso, inclusive, na live, mas eu acho que é muito melhor a gente falar num vídeo, porque é um assunto um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, e fica mais fácil para a gente poder entender um pouco dessa situação e entender quando é mais provável para o Fortaleza acabar saindo dessa briga contra o rebaixamento, tá? Mas galera, primeiro, antes de começar o vídeo, só lembrar que ele é um oferecimento da 1xBet, tá? O XBet que é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. Pô, o XBet patrocinou La Liga, patrocinou o Campeonato Inglês, já patrocinou o Campeonato Brasileiro e patrocina a gente aqui do Glória e Tradição. E assim, você já tá acostumado quando a gente fala da 1xBet. Cara, é muito simples você poder fazer uma conta lá no XBet. É só você clicar bem aqui nesse QR Code que você vai ser redirecionado direto lá para o site da 1xBet e lá você pode criar a sua conta. E como é que você faz para criar? Quando você for lá criar na sua conta, você pode inserir esse código promocional bem aqui, ó, Glória e Tradicão, e assim você vai ganhar algumas regalias, entre elas a de duplicar o valor apostado no limite até R$ 1.200. Então, você tem até eu costumo dizer que a gente tem essa garapa, então quando você usa o código promocional do Glória e Tradição. Então lá você pode começar a se divertir nesse mundo das apostas, por exemplo, tem jogos no meio de semana de Copas Internacionais, no final do final de semana tem o Clássico Rei, e você pode já olhar as odds, como é que estão as oportunidades de cada time, e quem sabe já fazer uma graninha nesse mercado, tá? E lembrando, sempre apostando com muita responsabilidade e quem sabe também fazendo aquela fezinha no jogo do Leão, tá? Então não deixe de perder essa oportunidade, faça um XBet, vá lá no site, use o código promocional e assim você vai poder se divertir, ganhar dinheiro e ainda assim torcer para o nosso Leão acabar vencendo todos os nossos jogos, tá? Então fica aí nosso convite e faça um XBet. E eu vou colocar aqui logo a vinheta para a gente poder começar mais esse vídeo aqui do GT. Pois bem, pessoal, vamos lá, né? Assim, ultimamente a gente estava até conversando sobre a pontuação mágica para poder sair da zona de rebaixamento. Ontem a gente estava até recebendo o Thiago Minhoca, conversamos um pouco sobre esse assunto, e aparentemente a pontuação para poder escapar será de 43 pontos. Mas assim, a gente não está cravando nem 100%, mas as chances de ser 43 pontos o 16ª posição para cima é muito grande. Ano passado a gente fez aquela tabelinha, até aquela tabela de bingo do GT que vocês se acostumaram a ver aqui, e a gente viu que deu para acertar bastante, deu para chegar bem próximo às pontuações que acabaram se concretizando, inclusive até a pontuação, se eu não me falho a memória, era de 44 pontos que a gente cravou, acabou para acabar não caindo, 42, 44, 43, e foi justamente o Grêmio com 43 pontos que foi rebaixado, e o 16º poderia ter 44, que não caía. O 16º naquela oportunidade foi o Juventude, que na última rodada venceu e foi para 46 pontos. Então, galera, esse ano se caminha também para a gente ter 43 pontos, tá? Pode ser até menos, pode ser 42, mas a gente crava em 43 para ter aquela margem de segurança e poder ter essa noção de quando é mais ou menos que podemos escapar. O Fortaleza atualmente ele tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, para chegar nesses 43, ou seja, essa margem de segurança, faltam ainda 22 pontos. Então a gente vai fazer aqui algumas contas e ver quando é que o Fortaleza pode escapar dessa situação, tá? Eu vou colocar aqui na tela uma artezinha que eu acabei fazendo, que é para a gente poder conversar um pouco sobre, tá? Vamos lá. O Fortaleza atualmente, ele tem essa situação atual. Restam 17 jogos. 17 jogos em casa para ele, perdão, 17 jogos no campeonato para ele poder decidir sua vida. Desses 17, 8 são jogos em casa, onde ele é o mandante, e 9 jogos fora, onde ele é o visitante. Nesses 9 jogos fora, está contabilizado também o Clássico Rei. Então, a gente não serve de parâmetro para a gente pensar um pouco de como ficaria para chegar nessa situação. Se a gente for olhar a provável pontuação do 16º, como a gente acabou antecipando para vocês, seria de 43 pontos. Estão precisando de 22 até o final.
Aí a gente vai para a parte divertida. Aí a gente vai para a parte onde a gente vai brincar com esses números. Vamos fazer as combinações. As combinações para a gente poder ver onde Fortaleza pode conseguir escapar em uma provável rodada. Mas tem um detalhe, tá? Eu coloquei ali no lado somente os jogos onde o Fortaleza é. Aliás, somente os jogos onde o Fortaleza joga em casa, tá? Ou seja, joga na Arena Castelão. Por isso que ali em cima o Clássico Rei está incluído. O Clássico Rei já desse domingo, tá? Então, são jogos onde o Fortaleza tem uma chance de pontuar jogando em casa. Afinal, a gente sabe que pode fazer a diferença. Apesar de que o Fortaleza esse ano ele tá bem complicado em casa até a vitória contra o Inter. Mas sim, vamos fazer as contas, tá? Das combinações que nós fizemos, a gente pode ver a primeira ali, que são 7 vitórias e um empate. E aí ele se dá a liberdade de poder ser derrotado em 9 jogos. Por que eu falo dar a liberdade de ser derrotado? Porque ninguém quer perder, né? Se possível, cara, que vença os 17. A gente não é nem besta. Mas eu coloquei esse detalhe para se dar liberdade, mas coloquei os números para a gente poder ter uma noção fechada, tá? Essa é uma possibilidade. Então, em 8 jogos, ele conseguiria resolver sua vida. Dá até para alcançar 46 pontos. E aí, você consegue uma pontuação ali de 13º, 14º, quem sabe, ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas beleza, essas são as combinações para 7 vitórias e um empate. Dá para resolver essa vida só na Arena Castelão. Dá para resolver essa vida só na Arena Castelão. Até porque a gente tem ali separado 9 jogos na tabela do outro lado. Vamos para a próxima distribuição. 6 vitórias e 4 empates. Aí a gente já vê um cenário que o Fortaleza compromete mais partidas. Por quê? No primeiro cenário, ele compromete 8 jogos. No segundo cenário, ele compromete 10. Então, 10 dos 17 jogos, ele precisa fazer o seu dever, que seriam 6 vitórias e 4 empates. Se a gente passa para o próximo tópico, para o próximo exemplo, ele tem 5 vitórias e 7 empates. Aí ele tem que resolver sua vida em 12 partidas. Vai aumentando. A gente vê que vai aumentando e a missão vai ficar um pouco mais difícil, porque ele vai empatar demais, né? E ele vai acabar dando pontos para adversários. E o que a gente importa é que o melhor cenário possível. E se ele vencer somente 4 jogos desses 17 restantes, ele tem que empatar em 10 oportunidades. Aí ele só pode se dar ao luxo de perder em 3 jornadas esportivas. Então, galera, a gente vê que a situação do Fortaleza atual, ela é possível de ser resolvida só na Arena Castelão, mas ao mesmo tempo a gente tem jogos acessíveis fora, tá? Eu coloquei ali só os jogos em casa só pra gente dar uma olhada. Por exemplo, tem o Juventude, é um time que quando joga em casa é muito complicado, a gente sabe. Mas o Fortaleza joga lá em Caxias contra o Juventude e tem a oportunidade de trazer pontos desse jogo fora. Outro jogo que o Fortaleza faz fora é contra o Goiás, também adversário direto. América Mineiro, Fortaleza também faz. Tem até o Santos na Vila, mas eu acho já um pouco fora da nossa alçada, um pouco mais complicado. Mas é possível pontuar. Então a gente vê essas oportunidades de pontuação em jogos fora de casa. É claro, e pode muito bem aprontar contra um São Paulo fora, pode muito bem aprontar contra um Palmeiras, como aconteceu ano passado, com um Atlético Paranaense. Existem essas possibilidades. Mas eu quis trazer para vocês os jogos em casa, só para a gente ter uma noção um pouco de que a gente pode fazer com esse fator ao nosso favor, tá? Então, pessoal, basicamente eu acho que o vídeo é isso. Eu só quis trazer essa curiosidade para vocês entenderem um pouco dessa situação, para a gente poder conversar um pouco, para tentar prever em que rodada o Fortaleza pode escapar. É claro, é impossível a gente cravar, mas é bacana, acho que interessante fazermos esses estudos, fazermos esses exercícios, que a gente pode chegar, quem sabe, a uma conclusão de quanto mais perto a gente pode tirar essa dor de cabeça, que querendo ou não, atrapalha demais o torcedor, né? Então, pessoal, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem discutir, enfim, trazer este tema para debate, fique à vontade e participe aí na aba de comentários, tá? Então se inscreva também no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e mais tarde tem live aqui no Glória e Tradição, tá? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Como de costume, como eu sempre digo, até mais.